Bem, gente, antes de continuarmos a revisão, tá certo? Da prova no contexto específico da disciplina de semiótica, tá certo? Gostaria que vocês também ficassem atentos a três coisas importantes, tá certo? Primeira delas, Illustrator, tá bom? É bom dar uma olhadinha aqui no site do Illustrator sobre as funções dele, para que ele serve, tá certo? A ideia é que vocês também possam, ao entender a função do Illustrator, começar a se perguntar sobre os softwares alternativos que nós trabalhamos, tá certo? Para substituir o Illustrator. Alguns desses softwares foram Gravity, Carbon, tá certo? SVG Edit e assim por diante. Então, o que acontece? Haverá uma questão na prova sobre isso aí também, tá certo? Então se perguntem sobre as funções do Illustrator, estudem direitinho, né? Não esqueçam que o Illustrator é um programa que trata de desenhos, logotipos, fontes totalmente versáteis, tá? Você pode criar designs de websites, tá certo? É bem interessante. Tem outro programa depois que, se vocês tiverem um tempinho para ver, seria bem bacana dar uma consultada, tá certo? Que é o Adobe XD, é massa, porque ele serve para desenvolvimento de aplicativo para celular, é belíssimo também. Mas é só a título de curiosidade, Adobe XD, olhem depois. Mas o que é interessante vocês olharem aqui, tá certo? Entrem no site da Adobe.com, olhem as funções do Illustrator, veja como o professor passou algumas ferramentas sobre o Illustrator, tá certo? E aí depois dê uma olhada no Gravity, tá certo? Dê uma olhada no Carbon, dê uma olhada no SVG-Edit, tá certo? Porque todos eles são programas online que substituem o Illustrator, tá certo? E aí você vem aqui no Gravity, né? O professor já tinha dado a dica, tá aqui o Gravity, né? Se você quiser entrar no Carbon 14, né? Caligra, podem olhar também aqui no site da Caligra, pode baixar o programa, olhar as funções. SVG Edit, você entra também e dá uma olhada bem bacana, tá certo? E aí o professor colocou um material disponibilizado na aula sobre ferramentas online que podem substituir o Illustrator. Não sei se vocês lembram disso, mas é bacana vocês prestarem atenção nesses materiais alternativos, tá certo? E aí nesse caso você tem que revisar as aulas anteriores que estão aqui disponibilizadas, tá certo? Então, relembrando, né? Olhem o Illustrator, as funções dele, tá certo? Quem tiver o Illustrator no computador, dê uma manipuladazinha, tá certo? Dê uma olhada, tá bom? Depois entre no Gravity, experimentada, designer.gravity.io, tá certo? Logo em seguida você vai no Carbon, dá uma olhadinha nas funções dele, tá? Ele está em inglês, você pode substituir aqui para português e checar as funções. Também tem a ver com essa coisa de substituir o Illustrator, fazer desenhos, produzir cartões de visita, produzir folders, tem várias funções. E aí é interessante se focar nisso, que haverá realmente uma questão sobre isso, tá bom? Aí o SVG Edit, tá certo? Que é outro programa, você pode olhar aqui, tá certo? Você pode vir aqui, tá certo? Entrar no programa, ok? E outra coisa importante, tá? Remove BG, vocês já sabem a função, mas gostaria de relembrar que o Remove BG ele substitui fundos, né? O professor falou durante as aulas como é que você substitui fundos para colocar em aplicativo de modo tal que você possa misturar várias imagens diferentes sem que o fundo de uma imagem fique sobre a imagem que fica atrás, né? Então, olhem isso direitinho, tá certo? Vai ter provavelmente isso vai ser cobrado em prova, tá certo? Outra coisa que vai ser cobrada em prova é o Flipsnack como ferramenta alternativa ao programa chamado InDesign, tá certo? O InDesign, tá certo, gente? O InDesign escreve assim, é um programa da Adobe, ainda não tinha mostrado para vocês nada a respeito, mas você pode baixar essa versão gratuita aqui, Free Trial, para download, né? Você pode usar durante um tempinho. O objetivo do InDesign é mexer com revista, mexer também com materiais impressos, tá certo? Que você vai fazendo, ou materiais digitais, mas até a formatação tem a ver com editoração de revistas e assim por diante, jornais e tal. Aí o professor, como sabia que vocês teriam dificuldade de acessar o InDesign, tá certo? Ele sugeriu o Flipsnack. E aí o Flipsnack, vocês fizeram várias coisas, então haverá também uma questão na bimestral sobre ele, tá bom?
Então fiquem atentos, estudem, observem as funções, percebam com clareza o que está disponibilizado aqui para vocês, tá bom? Ok, fechado isso, né? Só lembrando, FlipSnack, RemoveBG, tá? Illustrator, Gravity, Calligra, que é o Carbon 14, SVG Edit, certo? Dê uma olhada nessas coisinhas, dê uma revisada, que vale a pena olhar. O professor, nas aulas anteriores, disponibilizou para vocês, tá certo? Materiais que mostram ferramentas gratuitas que substituem, tá certo? Que substituem o Illustrator, tá certo? Que substituem o Illustrator. E aí vocês podem ir lá nas aulas anteriores e dar uma olhada nisso, tá certo? É só ir voltando direitinho, você vai encontrar aqui, tá bom? Pronto. Foi na aula sobre o cubismo, tá certo? Aqui tem um material didático sobre 7 ferramentas alternativas ao Illustrator, tá certo? Dê uma olhada. Aí o professor comentou um pouco isso rapidamente, né? Tem aqui SVG Edit, Illustrator, você pode entrar aqui no Serif Draw Plus, Carbon 14, né? Gravity, Sketch e o Draw. Sketch aqui é muito usado para Mac, tá bom? Tem empresas que trabalham com esse programa aqui, é massa para aplicativo, tá bom? Deem uma olhada nele, e o Draw também, tá bom? Então estudem esse material aqui também, que eu acho que é importante vocês consultarem antes de fazer a prova. E aí, gente, após falar sobre essas coisas do design, tá? Não esqueçam, opa, entrei aqui na administração, vamos na outra, pronto, deu certinho agora, certo? E aí o que é que a gente tem aqui como parte da nossa disciplina de semiótica, gente? A disciplina de semiótica foi dada numa perspectiva muito simples depois da revisão de conteúdo realizada para recuperação paralela, tá bom? Primeira coisa, acontece, o professor falou de afrofuturismo, né? Um pouco antes da revisão, o professor falou de afrofuturismo. Dê uma olhada aqui no tema afrofuturismo, de acordo com o que está disponibilizado aqui. O professor mostrou documentários, mostrou uma série de coisas, falou de Osborne Macharia, no caso da fotografia, mostrou documentários, né? E aí o professor já fez essa revisão com vocês. Eu peço que vocês relembrem um pouquinho isso aqui, porque o afrofuturismo foi o ponto de entrada, tá certo? Dos outros movimentos artísticos, né? Junto com o Cyberpunk e o Vaporwave. O professor falou de Cyberpunk, falou de Vaporwave, depois falou de afrofuturismo. Com que objetivo? Depois falar de culturas locais brasileiras, né? E aí mostrou também algumas coisas relacionadas ao afrofuturismo já localizadas no Brasil. E aí depois aprofundou em seus mínimos detalhes aquilo que de fato estava amadurecendo no quarto bimestre, né? No quarto período, que foi o tema do amazofuturismo e do cyberagreste. E aí, primeiramente, o que o professor fez? O professor mostrou uma série de materiais, tá certo? Para que vocês pudessem, tá, consultar. E consultando esses materiais, tá certo? Vocês poderiam conhecer melhor o tema para poder fazer a investigação sobre o significado, tá, do amazofuturismo e o significado do cyberagreste, tá certo? E aí, aqui nós temos algumas características do amazofuturismo. Por que o professor falou do amazofuturismo e cyberagreste depois de falar do afrofuturismo, depois de ter falado do cyberpunk? Porque o punk, como um movimento artístico, tá certo, gente? Foi um movimento que o professor utilizou como ponte para chegar nessas expressões artísticas locais do Brasil, tá certo? No caso aqui nós temos a expressão artística local do Brasil chamada amazofuturismo, no contexto do norte do país, né? Se chama amazofuturismo. Você mistura índios, mistura tecnologia, mistura retorno à natureza, aquela nostalgia, encontro do homem com a terra, encontro com a vegetação. E ao mesmo tempo que o professor falou sobre isso, tá certo? Fala essa questão do empoderamento. Ele falou da diferença entre o amazofuturismo e o cyberpunk, por exemplo, porque o amazofuturismo tem a ver com essa coisa da utopia, tem a ver com devolver esperança àqueles que são explorados, àqueles que são deixados de lado na sociedade. E a ideia dessas artes aqui, né, que foram exploradas na disciplina semiótica, foi mostrar como é que você pode empoderar os indígenas para que eles possam confiar na sua identidade, para que eles possam avançar na vida, né? Então, a partir disso, o professor passou trabalhos na área, né?
Aí ele vai explicando direitinho e depois aproveita a situação, tá certo? Para falar de um mini curso de HQ do Zé Wellington, né? Vocês poderiam ver, ele tá ligado ao pessoal do Daniel Brandão, esse é o Ricardo, que é um coordenador de projetos de desenvolvimento de HQ também. Aí a gente falou a questão de desenvolvimento de roteiro, de narrativas. A gente só colocou isso a título de curiosidade, vocês não precisavam aprofundar muito o que estava aqui expresso. O objetivo maior foi apenas deixar vocês com essa referência para vocês procurarem caso quisessem, tá certo? Esse cara aí foi o cara que a gente utilizou para falar de CyberAgreste. O Zé Wellington, ele foi o cara que criou a questão do CyberAgreste, e a gente falou um pouco sobre isso também, tá? Junto com, na mesma aula que a gente falou do Amazofuturismo, a gente também tentou valorizar o CyberAgreste, depois de ter falado em aulas anteriores sobre Afrofuturismo e Cyberpunk, tá certo? Então, o objetivo do professor foi falar sobre isso, né? E aí acontece, o professor deu o exemplo do Bacurau como exemplo do CyberAgreste, não é? E deu materiais didáticos para que vocês pudessem ler um pouco sobre essa questão do CyberAgreste, tá certo? Passou vídeos explicativos, mostrou o Instagram, tá certo? Do João Queiroz, que está ligado ao Amazofuturismo. Ele foi atrás de mostrar isso para vocês, para que vocês pudessem ter as bases de referência para entender mais ou menos como é que é criado. Mostrou o CyberAgreste também, que é criado pelo Vitor Wiedergrum, tá certo? Aqui nós mostramos, tá certo? Aí tá aqui o Instagram dele, vocês podem olhar novamente. A revisão que o professor passou foi no sentido de pedir para que vocês pudessem tá passando aqui no sentido que vocês possam revisar de fato essas estruturas para entender os motivos do porquê no design vocês desenvolveram aquelas artes todas, né? Folder e assim por diante. E aqui na parte do Vitor Wiedergrum, do Instagram dele, você encontra muita coisa do CyberAgreste, né? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Pronto, ó. Só para mostrar para vocês aqui, tá certo? Que o CyberAgreste foi o primeiro. Nós passamos um vídeo aqui explicativo geral sobre os movimentos punks, né? E depois nós caímos no CyberAgreste. O professor fez questão de explorar não só o Amazofuturismo quanto o CyberAgreste. Amazofuturismo, tá? João Queiroz. CyberAgreste, Vitor Wiedergrum, certo? Zé Wellington criou aquele Cangaço Overdrive, certo? Lembra do Cangaço Overdrive? Pronto. Que não deixa de ser uma ramificação do CyberAgreste. Vitor Wiedergrum, certo? CyberAgreste, Cangaço Overdrive, ramificação do CyberAgreste, o Zé Wellington, tá certo? Amazofuturismo, João Queiroz, certo? Beleza? Fábio Cabral, não sei se vocês lembram, né? Fábio Cabral era Afrofuturismo. E aí o professor mostrou procedimentos de de conexão estética entre o homem do sertão, tá? As tradições desse homem, os rituais de guerra do passado, o homem sofrido que resiste às opressões do poder e resiste à seca, tá? Isso aí com tecnologia, né? Ao invés de o retorno do homem à natureza, à mata, no caso do Amazofuturismo aqui, é o retorno do homem à seca, mas uma seca que lhe potencializaria, deveria ser objeto de narrativa para que o homem pudesse avançar na vida, certo? Como um lutador, tá certo? E aí o professor falou sobre isso na aula 11, parte 1 e na aula 11, parte 2. Vocês conseguem acessar isso aqui, tá certo? Aí tem as características, né? E aí se fala do Vitor Wiedergrum, depois fala do Zé Wellington, do Cangaço Overdrive, né? Mostra-se o book trailer, tá certo? Do Cangaço Overdrive, do Zé Wellington, né? E aí está aqui esse book trailer, vocês podem checar direitinho. As características foram essas que a gente colocou para vocês. Então não esqueçam de olhar novamente essa aula aqui, aula 11, parte 1, tá? Amazofuturismo está na parte 2. Joia? Ao falar de CyberAgreste e Amazofuturismo, que o professor sentiu necessidade, depois de dizer que CyberAgreste, Amazofuturismo e Afrofuturismo está ligado ao punk e o Vaporwave, porque tinha elementos estéticos, visuais ligados ao punk e ao Vaporwave, que o professor sentiu vontade de fazer. O professor queria que vocês tivessem acesso a elementos da cultura brasileira no norte e no nordeste, tá certo? Elementos que vocês provavelmente não teriam conhecimento, pelo menos até chegar na universidade, dependendo do curso que vocês fariam, tá certo?
E aí o que o professor fez? O professor propôs falar de Mangue Beat, o professor propôs falar do movimento armorial e do cinema novo, que foram os últimos conteúdos que nós trabalhamos. Cinema novo e movimento armorial foram os movimentos que foram dados nessa semana, né? E o Mangue Beat foi dado com mais profundidade na semana anterior, tá certo? E você encontra elementos explicativos do Mangue Beat nesta aula aqui, tá certo? Mangue Beat como movimento punk do Recife, que mistura música, que mistura uma série de elementos estéticos, mas sempre pensando no mangue. Não é mais necessariamente a seca, não necessariamente a mata amazônica, a Amazônia, né? Não é necessariamente, não tem nada a ver com necessariamente a ver com esses dois objetos, mas tem a ver com os caranguejos e com o mangue, tá certo? E aí que é uma outra vertente, né? Além do afrofuturismo, além da cyberagreste, além do amazofuturismo, tá certo? Você tem o Mangue Beat como elemento alternativo com o qual você pode contar, tá? Como mais uma forma de expressão que não deixa de ter fazer apelo a recursos tecnológicos, mas para mostrar a situação do faminto que circula pelo Brasil até chegar nos mangues. E ao chegar nos mangues, ele passa a ser alimentado de caranguejo e ele encontra suas forças no caranguejo que ele come, né? E aí Caranguejos com Cérebro, né? Foi um manifesto que a gente leu, que é o manifesto do Mangue Beat. Por que a gente falou sobre isso? Porque a gente queria mostrar que Recife, tá? Que é mais conhecido pelo manifesto Mangue Beat como Manguetal, tá certo? Era o lugar a partir do qual, tá certo? Uma cultura nordestina forte foi surgindo junto com outras culturas, né? Certo? Aí o professor falou primeiro de caranguejos, falou de mangue, falou da relação do homem com mangue. E em seguida ele começou a falar de maracatu, falou de religiões relacionadas aos negros, né? E aí aprofundou e falou também do Josué de Castro, né? Como se fosse o precursor do Mangue Beat, o precursor dessa cultura de Recife nordestina, o precursor filosófico, porque a cultura popular independe de um filósofo ou não. A cultura popular vai surgindo quase que espontaneamente, apesar de terem figuras famosas aqui e acolá que surgem e ganham destaque nacional, né? Aí o professor falou, de qualquer forma, do Josué de Castro, a partir do livro Homens e Caranguejos. E o livro Homens e Caranguejos foi a base de construção do Mangue Beat. Porque no livro Homens e Caranguejos, que o professor disponibilizou para vocês aí, tá certo? É lá que você encontra a história de pessoas que saíram de diversas regiões, tá certo? E que foram lá se afundar na lama para pegar sua subsistência, tá certo? E aí o Josué de Castro fala isso no livro Homens e Caranguejos, e o Mangue Beat ele se apropria disso para criar a sua arte, certo? Mas sempre se pergunta, poxa, como é que eu vou fazer dessa estética do caranguejo, do homem que convive com os caranguejos, uma estética poderosa de potencialização da estima do pobre, da periferia. Aí fala, pegando não só cultura local para representar os valores da terra, mas também puxando elementos internacionais, como rock, sintetizadores e assim por diante, tá certo? Aí o Mangue Beat surge nesse sentido. E aí o professor falou do Chico Science para isso. Tá? Mas sempre lembrando do Josué de Castro. E aí, além disso, o que o professor fez? Mostrou algumas letras do Mangue Beat para que vocês pudessem contemplar, para mostrar o teor político, crítico que estava nessas letras, para que vocês pudessem também tomar conhecimento de onde é que via, de como é que o homem sofrido se relaciona com a pobreza, né? E isso virou um ritmo, né? Um ritmo que mistura maracatu e rock, tá? Que o Mangue Beat fez muito bem, tá certo? E aí é isso que é interessante valorizar aqui, tá bom? Aí o professor mostra também aqui nessa aula algumas coisas do Josué de Castro, um documentário sobre o Josué de Castro, tá certo? Chamado Cidadão do Mundo, né? Ele faz essa referência para que vocês possam consultar. Aí, tá certo, gente, o professor falou no Mangue Beat Josué de Castro, mas mostrando que isso estava ligado também a outras culturas populares que foram faladas anteriormente, né?
Isso é o pano de fundo do CyberAgreste, né? Isso é o pano de fundo do Amazofuturismo também, tá certo? É bom investigar nesse sentido as coisas, certo? E logo em seguida, o que o professor fez, tá, gente? O professor aprofundou isso aqui, passou essa referência do Pinterest. Vocês podem olhar, tá? As referências de relação entre homem e caranguejo aqui na fanzine do Mangue Beach. Do Pinterest foi criado pelo Douglas Pupin. Tem um manifesto, né, e assim por diante. Tem outros materiais didáticos que o professor colocou aqui, além do Homens em Caranguejos, que é a obra completa, o romance do Josué de Castro, vocês podem olhar, tá bom? Logo em seguida, o que o professor fez, tá, gente? O professor falou de mais dois movimentos, movimento armorial e o cinema novo. Por quê? Porque o objetivo do professor era fazer uma crítica às influências estrangeiras, tá, de movimentos artísticos que vêm de fora, dentro da cultura local. Mas não só isso, é que a gente pudesse pensar até que ponto a cultura local e a cultura internacional poderiam dialogar para produzir uma arte diferente, tá? Mas para poder fazer isso, a gente começou a falar na nossa aula dos conflitos que surgiram entre Ariano Suassuna, tá certo? Do movimento armorial, e o Chico Science do Mangue Beach. Para quê? Para poder mostrar a diferença clara entre esses dois movimentos artísticos do Nordeste, né? E que estavam em Recife. O Mangue Beach valorizando a cultura estrangeira e o movimento armorial valorizando muito mais a cultura local. Apesar do Mangue Beach também valorizar a cultura local, ele fazia questão de misturar, por exemplo, maracatu e rock, maracatu e sintetizadores, né? Coisas eletrônicas, e o Ariano Suassuna via isso com uma profunda desconfiança. O nosso objeto foi refletir sobre isso. Logo em seguida, tá, nós falamos sobre o cinema novo e falamos de referências estéticas do cinema novo para que vocês pudessem entender outras formas de expressão cultural, tá, que tinham a ver com críticas às formas de fazer arte estrangeiras. Aí mostramos coisas do Glauber Rocha, falamos do cinema novo e falamos das três fases do cinema novo, uma fase anterior à ditadura militar, que vai até 1964, uma outra fase posterior, que vai até mais ou menos na década de 70, e logo depois uma terceira fase. Cada fase vai ter uma característica diferente que você vai poder explorar, tá certo? Uma fase mais crítica, que tem a ver com o Homem do Sertão, é a primeira fase. A segunda fase, que também é crítica, mas tem a ver mais com os centros urbanos e com a política, uma política mais criticável, está na fase ali de entrada da ditadura. E depois da década de 70, uma fase menos crítica, apesar do cinema novo continuar sendo um movimento forte, tá? E aí, o cinema novo, junto com o movimento armorial do Ariano Suassuna, são dois movimentos de forte valorização do local contra a cultura imperialista internacional que tenta fazer com que a consciência das pessoas seja totalmente manipulada, né? Era isso que o Glauber Rocha falava, que era um dos representantes do cinema novo, fora outros mais, né? Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e assim por diante. E no final, que foi a parte mais importante da aula, foi fazer uma avaliação simbólica do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, a partir dos vídeos do Entreplanos. Aí o professor mostrou esse vídeo tratando de dualidades, de oposições, né, simbólicas que fazem parte do filme, na caracterização das personagens e no transcorrer da narrativa da história. Vocês têm que rever essa parte aqui, estudar para responder, por exemplo, a última questão da prova. Então estejam atentos a isso, tá certo? Estejam atentos, não esqueçam da relação, tá? Da relação entre semiótica e design, tá certo? Essa relação ela é fundamental, ela vai ser cobrada na prova. Basicamente foi esse o conteúdo que nós demos nesse quarto bimestre, tá certo? Porque o terceiro bimestre, como nós observamos, foi mais longo, então teve um conjunto de coisas bem mais amplo, bem maior, que nós já antecipamos, né? Parte desse conteúdo já poderia ter sido dado no quarto bimestre, mas o quarto bimestre se iniciou mais tarde, não foi? Muito obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Podem me perguntar sobre coisas que vocês não tenham esclarecido, tá certo? Por favor, me procurem, eu estou do lado de vocês, são meus amigos, minhas amigas,
agradecido por tudo e vamos seguindo. Essa foi a nossa última aula, mas eu espero que nós continuemos dialogando, tá? Daqui pra frente, né, como grandes amigos, não só como na relação professor e aluno, tá certo? Até mais, um grande abraço, beijos e boas provas.